E aí, gente, belezinha? Eu sou a Rafa do canal Brasilicans, um canal de viagem onde eu e minha família, meu marido e nossos filhinhos de 2 anos, compartilhamos um pouquinho com vocês sobre a nossa vida como nômades digitais viajando pelo mundo inteirinho. Estamos agora aqui na Turquia, onde acabamos de chegar, fazem 3 dias. Saímos do México, onde a gente estava anteriormente, agora chegamos, vamos ficar aqui morando na Turquia por um tempinho. Pra quem nos segue no Instagram já tá sabendo disso, a gente sempre posta atualizações lá de onde a gente tá indo. E a gente tá super animado por estar morando aqui por um tempo. Porém, teve uma coisa muito complicada que aconteceu com a gente logo quando a gente chegou aqui, que foi na hora de passar pela imigração. E aí, pra trazer essa história pra vocês, eu resolvi fazer um vídeo contando os 3 países que quase nos barraram na hora de passar pela imigração. Então bora começar com o vídeo. Nesse vídeo eu vou estar contando pra vocês essas 3 histórias, né, dos 3 países diferentes que realmente quase nos barraram mesmo, não deixaram a gente entrar, quase não deixaram a gente entrar no país, né, na hora de passar pela imigração, assim que a gente chegou com o voo. Então, eu espero que essas histórias possam te ajudar de alguma forma, te preparando para caso isso aconteça com você, porque pode acontecer com qualquer um, na verdade. Mas a gente tem que estar preparado com as respostas nas pontas da língua, tem que estar calmo, tem que estar com documentação certa, um bom plano em mente, uma boa história que faça sentido. Então é isso que aconteceu com a gente e eu vou contar pra vocês agora. Então vamos começar com o primeiro país, que foi na Inglaterra. A gente tinha acabado de sair da França, se não me engano. Pra quem não sabe, nós somos nômades digitais, a gente viaja a cada 1 ou 2 meses, a gente muda para um país diferente, pra morar mesmo, pra viver em um país diferente. Esse é o 26º país onde a gente tá morando agora, na Turquia. A gente tá super animado pra ficar aqui, vamos ficar aqui por 3 meses, 2 a 3 meses. Mas, enfim, quando nós fomos na França, deixa eu ver, eu acho que era o 4º mês, mais ou menos, durante o nosso mochilão de 1 ano. Então a gente tinha acabado de sair da França, ia pra Inglaterra ficar lá por um tempo, na casa de uns amigos nossos. De verdade, isso era o plano mesmo. E aí, quando a gente tinha acabado de sair do voo, né, estávamos na fila, e aí a gente percebeu que não tínhamos preenchido aquele papelzinho, sabe, declarando o quanto que você tem de dinheiro físico com você, qual é o seu plano, quanto tempo vai ficar lá, onde vai ficar e tudo isso. Então a gente teve que esperar, meio que sair da fila, ir pra uma mesinha que tava assim no cantinho com papel e outras canetas pra você começar a preencher. E a gente começou a preencher. E isso tava mais ou menos na frente, tipo uns 5 metros à frente de quem ia entrevistar a gente. Então já deu aquele nervosismo, né? A gente já tinha lido várias vezes que lá no Reino Unido, em geral, né, eles são muito chatos mesmo na hora de entrar no país deles. E eles fazem várias perguntas e eles são super chatos com quem é nômade digital. Porque quem é nômade digital acaba indo morar em um país diferente, trabalha online, não paga os impostos naquele país, mas paga os impostos no país onde a pessoa, sabe, reside, que no caso do meu marido é nos Estados Unidos. Então a gente paga impostos pra lá, não deve nada a ninguém. Mas eles não gostam muito, né, porque a gente tá meio que morando no país deles, sem estar pagando os impostos. Mas, enfim, então eles já são bem chatos com isso pra quem trabalha online. Enfim, a gente tava meio que preparado já, né, com bastante nervosismo, sabendo que ia dar algo errado, parecia que a gente sentia. Aí a gente tava lá preenchendo o papel, eram 3, um pra mim, um pro meu marido e um pro meu filho. Então meio que demorou uns 5, 7 minutinhos. E meu bebezinho tava chorando bastante. E a mulher que ia nos entrevistar, ela tava olhando a gente. E eu percebi que ela tava fazendo umas caras super feias, fazendo uns comentários com a pessoa do lado. E eu já morrendo de medo. Aí, né, o que eu fiz? Eu tentava acalmar o óleo e ao mesmo tempo preencher o papel. Só que você sabe, talvez se você tenha filhos, que é difícil, quando eles estão chorando, é difícil acalmar, a não sei que você dê sua atenção completa a eles. E a gente tava exausto, era um voo longo, tava cansado, só queria terminar logo com isso, sabe? Então eu meio que deixei o óleo um pouquinho de lado enquanto eu preenchia, mas eu tava conversando com ele, tentando acalmar de alguma forma. E a mulher, ela percebeu isso, ela prestou atenção e tava assistindo tudo isso de longe. É a mulher que ia nos entrevistar. Mano, foi muito complicado. Enfim, assim que a gente chegou lá, na hora de preencher tudo o papel, né, na hora que tava prestes a começar a entrevista com ela, ela falou assim, só um minutinho. E deixou a gente lá esperando. E ela andava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí ela voltou, depois de uns 2, 3 minutos, ela falou, eu vi que vocês estavam ignorando o filho de vocês, então eu só quis ignorar vocês um pouquinho pra vocês verem como que é. Você acredita que ela falou isso pra gente?
E, tipo, eu achei muito errado da parte dela, porque independente do que eu tava fazendo com meu filho, eu não tava fazendo nada de errado. Ele tava sentadinho no carrinho dele, confortável, tava querendo o colo, mas eu tava muito ocupada naquele momento. Eu queria resolver a situação e já acabar logo com isso, pra aliviar até mesmo o estresse dele, né? Pra gente terminar e começar logo com o restante da viagem, chegar em casa. Enfim, então ela levou o lado pessoal pro lado profissional. Eu acho isso muito errado, assim, especialmente pra essa parte migratória. Todo mundo é estressado, todo mundo tá cansado. Então, você tem que ter um bom profissionalismo e não misturar as coisas. E ela não foi muito feliz nessa parte. Enfim, aí ela, depois que ela fez isso, ela olhou pros nossos passaportes, né? E aí começou a folhear e viu que tinha vários carimbos, que a gente já viajou bastante. Ela, vocês viajam muito, né? Gente, aham. E ela, como que vocês se bancam? E aí começou uma centena de perguntas. Muitas, muitas perguntas mesmo. Ela perguntou desde quanto que a gente tinha em total na nossa poupança. Perguntou o número, a gente teve que falar pra ela quanto dinheiro que a gente tinha na poupança. Ela perguntou também onde meu marido trabalha, o que ele faz de trabalho, por que ele resolveu ter esse tipo de emprego, quanto que ele ganha por mês, e eu, tipo, do lado dele. E meu marido, gente, ele é muito, muito, tipo, o menino mais certinho desse mundo. Então, ele treme se ele tá muito nervoso, ou que ele fica, você percebe que o semblante dele fica diferente, sabe? Que ele tá desconfortável com a situação. E eu ali do lado, tentando ficar super calma, mas percebendo que o marido tava super nervoso, respondendo tudo isso, e eu segurando o bebê, tentando ainda acalmar a criança, então foi bem complicado. Enfim, aí ela fez várias perguntas, né? Perguntou por que a gente tava indo pra Inglaterra, por que a gente tinha passado pelos outros países antes, pela França, pela Espanha, pela Alemanha e Itália. E ela perguntou o que a gente tava fazendo nesses outros países, aonde que a gente ia ficar lá na Inglaterra, por quanto tempo. A gente falou que ficar com amigos, ela falou assim, nossa, mas isso é bastante tempo, né? 3 semanas com amigos, onde você conheceu esses amigos? E a gente falou, eles eram amigos do irmão do meu marido, que morou lá na Inglaterra por 4 anos. Então, nossa, a gente tava super nervoso, ficou mais ou menos uns 15 minutos lá falando com a mulher. E aí, por fim, ela olhou bem assim pra gente, sabe, com aquela cara de tipo, eu só vou aprovar por causa do seu filho. E olhou pro nosso bebê, ela viu ele que bonitinho, passou a mãozinha assim no rostinho dele, fez um carinho nele. E aí acabou aprovando, mas foi um sufoco, gente. E eles são realmente muito, muito chatos. A gente já leu vários e vários relatos na internet de pessoas que eles têm realmente uma dificuldade, sabe, na hora de passar pela essa parte de migratória, fazendo essa entrevista, enfim, com o oficial. Então, toma cuidado, qualquer país do Reino Unido, principalmente Irlanda, eles são super chatos na Irlanda. Toma bastante cuidado com isso, se você for sem plano, sem, sabe, sem nada em mente, só pra ir e ficar. Porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Mas toma muito cuidado, tenha sempre um plano muito bem bolado em mente, algo que faça sentido, algo que realmente seja com a intenção de turismo, sempre com isso em mente, senão eles não liberam mesmo. Mas enfim, essa foi a situação que aconteceu na Inglaterra. Super complicado, super envergonhoso. A gente tava super nervoso mesmo, mas enfim, conseguimos passar, graças ao Senhor. Já a segunda situação também foi bem complicada. Isso foi em Israel. A gente tinha acabado de sair de Chipre, que é um país assim nas ilhas gregas, mais ou menos, no mar Mediterrâneo. E a gente tava já, deixa eu ver, talvez no nono mês do nosso mochilão pela Europa. E nosso ano de mochilão pela Europa. E a gente resolveu ir para Israel. A gente tava super ansioso para conhecer Jerusalém, Belém, né, Mar da Galileia, enfim, todos esses lugares são muito conhecidos pela nossa religião, né, como cristãos. Então a gente tava super ansioso, falou, então vamos, né, vamos lá para Israel. Só que também a gente tinha lido que eles são super chatos. E aí chegamos, né, acabamos de chegar com o voo, fomos para a parte da imigração, a fila tava gigantesca. Sem brincadeira, a gente ficou esperando pelo menos 1h30. Era muita, muita gente. Pelo menos tinha uns 2 voos que já estavam esperando lá na fila. Quando o nosso voo chegou, é um aeroporto bem grande, o aeroporto de Tel Aviv. E, enfim, então era muita gente mesmo. Todo mundo tava estressado, tava cansado. E não tinha muitos oficiais atendendo. E sabe, a maioria dos que estavam atendendo era para quem é de Israel mesmo, para os residentes de lá. E só 1 ou 2 filas pequenas para quem é de outro país, né?
Então, enfim, então a fila estava grande, estava cansada, o Orion de novo, ele estava estressado. E ele normalmente fica estressado quando eu tô estressada, que é normal, né? A criança sente, enfim. Mas ele é super de boa nas viagens, né? Não pense que meu filho tá sofrendo com a gente viajando, porque ele é super tranquilo, ele gosta bastante de viajar, ele ama avião, enfim. E depois da viagem, acaba sendo um pouquinho estressante pra todo mundo mesmo. Aí tava perto de chegar a nossa vez. E eu, como sempre tento o máximo os meus direitos de mãe com filho, tentar a prioridade. Eu tentei perguntar várias vezes para pessoas diferentes. Tem como ter prioridade? Meu filho tá cansado, ele precisa mamar. Ele ainda mama, eu ainda amamento ele. Então, às vezes, é complicado, é constrangedor. Ainda mais num país tão conservador como Israel. Eu não ia amamentar ele em público. Eu acho que isso é até contra a lei. Enfim, né? Então, eu tava bem desconfortável. Eu queria terminar logo com isso. Tava cansada, não tinha banco nenhum para sentar. Tinha que ficar em pé na fila. Então, foi bem complicado. Então, eu tentei perguntar para várias pessoas se eu conseguia uma prioridade. Ninguém conseguiu. Falou, não, você tem que ficar na fila como todo mundo. Aí, como tava muito, muito apertado mesmo, não tinha nem fila, digamos assim. Era uma muvuca de gente agrupada, tentando ficar um atrás do outro. Mas tava muito, muito quente. Muito, muito pertinho uma das outras, sabe? As pessoas. E eu tava começando a ficar com um enjoo. Quando tá muita gente junto, assim, eu começo a ficar... minha pressão baixa, eu me sinto mal, parece que eu vou desmaiar. Então eu comecei a me sentir mal, então eu fui lá pra frente, pra uma área um pouco mais livre, com o Orion, deixei ele brincar no chão, né? A gente sentou lá e eu tentei tomar um pouquinho de água e acalmar. Só que isso era bem na frente de um oficial de imigração. E aí, ela, infelizmente, foi a mesma que nos atendeu. Era a mesma mulher da fila que a gente tava. Aí, assim que a gente chegou pra conversar com ela, a primeira pergunta que ela fez pra gente foi por que estava sentada ali no chão, bem na minha frente. Ai, gente, que vergonha. Aí eu já falei pra ela, não, eu tava me sentindo um pouco mal, enfim. Eu só precisava de um pouco mais de ar. Aí ela olhou pra minha cara assim, aham. E ela tava super mal-humorada já, né? Aí, enfim, ela começou com umas perguntas também. 1000 perguntas, bem parecido com o caso da Inglaterra. Só que ela foi mais em detalhes. Estava super mal-humorada. Foi até meio que ignorante com a gente. Enfim, ela, na hora que abriu o passaporte, estava procurando uma página em branco. E ela viu vários carimbos também. E isso já tinha feito o quê? Mais tempo ainda do que o anteriormente da Inglaterra, né? Então tinha mais ainda. Enfim, então ela viu que a gente passou por vários países diferentes. E às vezes lá quando você vai para Israel, tem alguns países que eles não querem te dar o visto se você já passou por aquele país. Eu não tenho a lista, mas alguns países mais assim, sabe? Que eles têm alguns conflitos políticos, enfim. Então, ela viu que não tinha nenhum deles, mas ela perguntou, o que vocês fazem da vida? Por que vocês estão viajando tanto assim? Aí a gente respondeu, aí ela falou, então você trabalha online? E aí meu marido, sim. E aí ela já começou a perguntar, o que você faz? Qual é o seu salário? Para qual empresa você trabalha? É uma empresa americana? E ela ficou fazendo várias perguntas. Ele respondia com uma resposta simples e direta e ela via rebatia com uma outra pergunta mais detalhada ainda, sabe? Então perguntou quanto que a gente gasta por mês com essas viagens, como a gente se banca, quanto que tem dinheiro no banco, quanto tempo ia ficar lá. E novamente, essa era a segunda e única vez que a gente estava indo para ficar com amigos. Então, nas 2 vezes que nos encheram o saco, ambas a gente estava indo ficar com amigos. E era verdade, a gente nunca mente assim, né? Então, a gente falou a verdade, falou que estava indo ficar com amigos, mas era só por uma semana. Então, foi bem complicado. Ela fez várias perguntas chatas, assim. Ela olhou bem pra gente, assim, sabe? Por uns 10 segundos, olhou pra nossa cara, nos mediu, olhou pro passaporte, fez várias anotações e finalmente deu pra gente a liberação pra entrar em Israel. Mas foi super chato também. Aquele monte de gente atrás da gente, ouvindo todas as nossas informações, sabe? Sobre quanto que a gente tem no banco, o que a gente faz da vida. Então é bem constrangedor quando isso acontece. Realmente seja preparado pra ter calma, paciência, não se estressar. Não fica, sabe, tenta não demonstrar o nervosismo, a frustração, porque isso só piora as coisas. Eu lembro que teve uma hora que eu parei de responder, eu só deixei meu marido responder, porque eu tava começando a ser mais grossa, sabe, mais direta, porque eu tava vendo que ela tava sendo chata com a gente, não tinha motivo nenhum. Então, é constrangedor, é chato quando isso acontece, normalmente nunca acontece dentro dos 27 países que a gente já foi, só esses 3 que implicaram com a gente mesmo. Olha o óleo. Fala oi. Say hi. Mas enfim, deixa eu terminar com a última história, que foi o que aconteceu agora, 3 dias atrás, na hora que a gente chegou na Turquia. Tá ficando escuro, desculpa, mas é porque já tá tarde aqui.
Eu queria fazer o vídeo pra liberar hoje. Mas, enfim, né? A gente tinha acabado de chegar. Depois de um voo super, super cansativo. A gente saiu do México, foi pra Bruxelas, de Bruxelas pra Turquia. Então, de novo, a gente tava cansado, estressado, com fome, não tinha dormido nada. Era uma diferença de horário de 8 horas do horário que a gente tava anteriormente, então tava super, super estressante. Mas, enfim, a gente chegou na parte da imigração, só que antes disso a gente viu que tinha uma filinha pra chegar, pra você pegar o visto turista, o visto na hora que você chega, que é aquele visto upon arrival. Aí na hora que a gente chegou na fila pra poder pegar o nosso visto, ela olhou pro nosso passaporte e imediatamente ela pegou e falou assim pro meu marido: "Você só tem passaporte americano?" Ele falou que sim. Aí ela saiu da cabine dela e fez sinal pra gente acompanhar ela. E aí ela nos levou pra salinha da polícia, a sala onde tinha pelo menos uns 4 policiais pra que ele conversasse com a gente. Então a gente já tremeu na base, já comecei a ficar nervosa. Falei, minha nossa, isso nunca aconteceu com a gente. Sair da cabine da imigração pra ser levada pra uma sala de policiais, né? Então eu falei, nossa, a gente vai ser negado, eles não vão deixar a gente entrar. Aí quando chegou nessa salinha de polícia, nenhum deles falava inglês. Teve que chamar uma outra pessoa pra traduzir pra gente. E aí o rapaz ia traduzindo simultaneamente. E as perguntas que os policiais estavam fazendo pra nós. E aí eles começaram a falar, onde que você mora? E ele falou, a gente tem uma residência no Brasil. O Brasil é a nossa residência, né? Porque é isso que a gente fala normalmente. Aí ele pegou e falou assim, ok, mas você não pode entrar no nosso país porque você é americano. E infelizmente faz mais ou menos uma semana que os Estados Unidos da América eles estão banindo os vistos para quem é turco, para quem mora aqui na Turquia, para os residentes da Turquia. Então a gente tá tendo que fazer a mesma coisa, então a gente não tá liberando mais nenhum visto para quem é americano. E, gente, isso foi depois de uma viagem de 2 dias, saindo do México pra chegar na Turquia. É longe pra burro, a gente tava cansado, gastou maior grana pra chegar aqui. Então a gente realmente tava, assim, seria o fim do mundo se a gente não conseguisse entrar, sabe? A gente tem alugado um apartamento já por 3 meses, tudo planejado, então seria devastador se a gente não conseguisse entrar, sabe? Sem falar todo o dinheiro e tempo perdido. A gente já começou a ficar super chateado, ele falou que não, a gente não libera. E aí, a sorte nossa mesmo, depois de muito tempo, tipo 1 hora conversando com eles, esperando, mostrando documento, respondendo pergunta chata, e isso na salinha da polícia, enquanto o pessoal lá fora olhando, sabe, super constrangedor. Aí depois disso, depois de muito conversar com eles, muita tradução, e a cada pergunta, cada resposta que o rapaz ia traduzindo pra gente, eu ficava assim, meu pai, o que ele vai falar agora? O que ele vai perguntar? Era super, super assim, sabe? Meus nervos estavam à flor da pele, tava super irritada. Aí depois disso ele falou, você só vai conseguir entrar porque você tem a residência permanente no Brasil. Sorte sua que você é casada com a brasileira. Mas, gente, foi super, super frustrante, assim, sabe? E a gente depois, enfim, acabou conseguindo entrar. E deu tudo certo. Mas é pra você ver, né, que nem tudo são flores nessas viagens todas. A gente sempre tá mostrando o lado bom, o lado positivo, mas nem sempre é tudo legal. A gente tá sempre cansado durante viagens, especialmente viagens longas, assim. Gente, por exemplo, essa noite eu dormi só 3 horas, porque eu não consegui ainda ajustar o fuso horário, de 8 horas de diferença. Mas, enfim, a gente fica cansado, fica com fome durante esse tempo todo, porque às vezes você fica no avião por 9, 10 horas, às vezes ele só oferece algumas refeições. Enfim, é cansativo, acontece essas coisinhas chatas, é frustrante, mas vale a pena as viagens que a gente faz, o estilo de vida que a gente tem. E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, para vocês se prepararem também para a imigração, na hora de passar pela imigração desses países. E se preparem, tenham um bom plano em mente, tenha documento para provar o que você está dizendo. Importante que a gente teve o documento, o cartão de residência permanente para o meu marido. Se a gente não tivesse, a gente com certeza teria voltado para Bruxelas, que era o outro país que a gente chegou, e a gente nem podia ficar lá também. Então, provavelmente ia ter que voltar para o Brasil ou para os Estados Unidos, enfim, sei lá o que a gente ia fazer. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like de vocês, um comentário aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Bye!